Já imaginou como uma única noite pode mudar completamente o rumo de uma vida? Esta é a história de Gabriela, uma jovem que descobriu que o amor verdadeiro não toma, mas dá, não controla, mas liberta. Uma narrativa que vai mexer com suas emoções do primeiro ao último minuto. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? Qual cidade? Qual estado? Adoro conhecer vocês que acompanham essas histórias. E se você está pronto para uma montanha-russa de emoções, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma narrativa. Agora, prepare o coração. Nossa história começa agora. A lua minguante mal iluminava a estrada de terra batida quando Gabriela correu descalça pela escuridão, seus pés machucados pelo cascalho áspero e pelos espinhos que se espalhavam pela vegetação rasteira. Seu coração martelava no peito como um tambor desesperado, cada batida ecoando o pânico que a consumia desde que conseguira escapar daquela casa que um dia chamara de lar. Aos 22 anos, Gabriela jamais imaginara que fugiria de madrugada como uma fugitiva, carregando apenas uma mochila surrada com 3 mudas de roupa e a foto amarelada de sua mãe, Maria Conceição, que havia partido quando ela completara 15 anos. A imagem desbotada era tudo o que restara de um tempo em que se sentia protegida, antes que Carlos, seu padrasto, mostrasse sua verdadeira face. O vento frio de junho cortava sua pele através da blusa fina de algodão, mas ela não parava. Não podia parar. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente como uma melodia diabólica. É hora de você se tornar uma mulher, Gabriela. Sua mãe não está mais aqui para te proteger. Suas lágrimas se misturavam ao suor enquanto caminhava pela estrada rural que conectava sua cidade natal às propriedades rurais dos arredores. Não sabia para onde ir, não tinha dinheiro, não conhecia ninguém que pudesse ajudá-la. Tudo o que sabia era que precisava se afastar daquele homem que a aterrorizava havia meses com olhares lascivos e comentários perturbadores. O cansaço começou a vencer a adrenalina depois de 2 horas de caminhada. Suas pernas tremiam, a garganta ardia de sede e o medo dava lugar ao desespero. Como sobreviveria? Onde dormiria? Essas perguntas martelavam sua mente quando finalmente suas forças se esgotaram. Gabriela desabou na beira da estrada, abraçando a mochila contra o peito como se fosse um escudo. Fechou os olhos e deixou as lágrimas fluírem livremente, perguntando-se se sua mãe, lá no céu, sabia do inferno que sua vida havia se tornado. Foi então que ouviu o som de um motor se aproximando. Pânico imediato. E se fosse Carlos vindo atrás dela? Gabriela se escondeu atrás de um arbusto, observando os faróis de uma caminhonete se aproximarem na estrada vazia. Mas quando o veículo parou e ela viu o homem que desceu, algo em seu coração sussurrou que talvez os anjos de sua mãe finalmente tivessem ouvido suas preces. Rafael Augusto Santos tinha 42 anos e uma intuição que raramente o enganava. Naquela madrugada, dirigindo sua Toyota Hilux prata de volta da cidade, após uma emergência em sua fazenda, uma sensação estranha o fez diminuir a velocidade justamente naquele trecho da estrada. Foi quando viu a figura curvada na beira da pista. Alto, com cabelos castanho escuros levemente grisalhos nas têmporas e mãos calejadas de quem trabalhava a terra, Rafael emanava uma serenidade que conquistava até os animais mais arredios de sua propriedade. Viúvo há 5 anos, desde que sua esposa Ana Beatriz perdeu a batalha contra o câncer, ele havia se acostumado à solidão, encontrando conforto no cuidado com suas plantações e jardins. Mas o que viu naquela noite despertou algo paternal em seu coração. "Moça?" chamou suavemente, mantendo distância respeitosa. "Está tudo bem?" Gabriela ergueu o rosto e Rafael sentiu como se levasse um soco no estômago. Os olhos dela, verdes como as folhas de hortelã de seu jardim, estavam vermelhos de tanto chorar. O medo que via ali era visceral, animal, como o de um filhote ferido. "Por favor, não me machuque", ela sussurrou, encolhendo-se ainda mais. A súplica atingiu Rafael como uma lâmina. Que tipo de monstro havia machucado aquela criatura delicada, a ponto de ela implorar por segurança para um completo estranho? "Eu não vou te machucar", disse ele, baixando-se devagar para ficar na altura dela,
as mãos visíveis e abertas. Meu nome é Rafael. Você está ferida? Precisa de ajuda médica? Gabriela o estudou através de suas lágrimas. Havia algo na voz dele, uma gentileza genuína que ela não ouvia há anos. Seus olhos castanhos não tinham a malícia lasciva que conhecia tão bem. Eram olhos cansados, mas bondosos. Eu não tenho para onde ir, confessou ela, a voz quebrada pela vulnerabilidade. Você tem nome? Gabriela. Gabriela, repetiu ele, e ela gostou de como seu nome soava naquela voz profunda e carinhosa. Eu tenho uma fazenda não muito longe daqui. Tenho uma governanta, Dona Rosa, que faz um chá de camomila capaz de curar qualquer angústia. E tem quartos de sobra. Você gostaria de passar a noite lá? Sem compromisso, sem pressão. Apenas um lugar seguro para descansar. Ela hesitou. Toda sua vida havia aprendido a desconfiar, especialmente de homens. Mas havia algo diferente em Rafael. Uma energia que a acalmava em vez de alarmá-la. Por que você me ajudaria? Rafael sorriu pela primeira vez, e o sorriso transformou completamente seu rosto, trazendo luz aos olhos cansados. Porque todo mundo merece um lugar seguro para dormir. E porque, há muito tempo, alguém me ensinou que a bondade é a única moeda que multiplicamos quando gastamos. Gabriela sentiu suas defesas baixarem ligeiramente. Talvez fosse a exaustão, talvez fosse desespero, ou talvez fosse realmente a mão de sua mãe guiando-a. Mas pela primeira vez em meses, ela escolheu confiar. Está bem, sussurrou. Rafael estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, mas parou no meio do movimento. Posso? A pergunta simples a atingiu como um raio. Ele estava pedindo permissão para tocá-la. Quando foi a última vez que alguém havia feito isso? Gabriela assentiu, e sentiu a mão dele, grande e calejada, mas incrivelmente gentil, ajudá-la a ficar de pé. E pela primeira vez em sua vida adulta, o toque de um homem não a fez querer fugir. Talvez sua jornada para a liberdade estivesse apenas começando. A fazenda de Rafael era como um quadro saído de um sonho. Mesmo na escuridão da madrugada, Gabriela conseguia perceber a beleza do lugar através das luzes suaves que iluminavam a varanda da casa principal. A construção em estilo colonial, pintada de branco com detalhes em azul marinho, emanava um aconchego que ela não sentia há anos. Dona Rosa, Rafael chamou suavemente ao entrar. Temos uma visita. Dona Rosa Benedita apareceu no corredor como um furacão maternal de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque e avental florido amarrado na cintura. Seus olhos castanhos brilharam de compreensão imediata ao ver Gabriela. Ai, meu Deus do céu, murmurou, aproximando-se com os braços abertos. Olha só o estado dessa menina. Vem cá, filha. Gabriela se viu envolvida em um abraço que cheirava a canela e carinho maternal. Por um momento, permitiu-se derreter naquele afeto genuíno, sentindo as lágrimas voltarem a brotar. O quarto amarelo está pronto, disse Dona Rosa para Rafael. Depois se dirigiu a Gabriela com voz firme, mas carinhosa. Você vai tomar um banho quente, vestir roupas limpas e comer alguma coisa. Não aceito não como resposta. Meia hora depois, Gabriela estava imersa em uma banheira de água quente, perfumada com lavanda, sentindo os músculos tensos relaxarem pela primeira vez em meses. O quarto amarelo era exatamente isso. Paredes amarelo claras decoradas com quadros de girassóis, uma cama de casal com colcha bordada à mão e uma janela que, ela imaginava, devia ter uma vista linda durante o dia. Quando desceu para a cozinha vestindo um hobby que Dona Rosa havia providenciado, encontrou Rafael sentado à mesa, uma xícara de café nas mãos, olhando pensativo pela janela. Como se sente? Perguntou ele, levantando-se assim que a viu. Melhor, admitiu ela, aceitando a tigela de sopa de mandioquinha que Dona Rosa colocou em suas mãos. Obrigada. Por tudo. Você não precisa agradecer. Apenas me diga. Está segura agora? A pergunta direta a surpreendeu. Gabriela hesitou mexendo a sopa com a colher. Eu não sei. Eu fugi de casa de uma situação ruim. Rafael assentiu, como se entendesse mais do que ela havia dito. Amanhã vou ligar para a doutora Santos. Ela é médica na cidade e uma amiga da família. Quero ter certeza de que você está bem fisicamente. E depois, se quiser conversar sobre sua situação,
Podemos ver que tipo de ajuda legal você precisa. Você nem me conhece, Gabriela disse confusa. Por que faria tudo isso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido na escuridão lá fora. Porque eu sei como é perder alguém que amamos, e sei como é sentir que o mundo desabou sobre nós. Se eu puder evitar que isso aconteça com outra pessoa, vou fazer. Havia uma dor profunda em sua voz, uma ferida mal cicatrizada que Gabriela reconheceu. Era a dor de quem havia perdido demais. Sua esposa? Perguntou ela suavemente. Ana Beatriz. Há 5 anos. Ele sorriu com tristeza. Ela sempre dizia que nossa casa devia ser um porto seguro para quem precisasse. Acho que ela ficaria feliz em saber que estou honrando esse desejo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Gabriela dormiu profundamente. E em seus sonhos, uma mulher de sorriso gentil que ela nunca havia visto, mas que de alguma forma reconhecia, sussurrava que ela estava finalmente em casa. Mas sua paz seria testada mais cedo do que imaginava. Gabriela acordou com o canto dos bem-te-vis e a luz dourada do sol entrando pela janela do quarto amarelo. Por um momento, confusa entre sonho e realidade, não reconheceu onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram como ondas suaves, trazendo uma sensação estranha de esperança. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 8 da manhã. Há quanto tempo não dormia tão tarde? Na casa de Carlos, ela sempre acordava antes das 5 para preparar o café e evitar encontrá-lo pelos corredores. Um ruído suave na varanda chamou sua atenção. Pela janela, viu Rafael no jardim, regando plantas com movimentos quase meditativos. Vestia uma camisa de algodão azul clara e uma calça jeans desbotada, os cabelos ligeiramente desarrumados pelo vento matinal. Havia algo profundamente tranquilo em observá-lo cuidar das plantas, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Bom dia, Flor, disse Dona Rosa entrando com uma bandeja. Trouxe café da manhã no quarto, sei que ainda deve estar cansada. Obrigada, mas posso descer, Gabriela protestou, constrangida por tanta gentileza. Bobagem. Hoje você descansa. Amanhã, se quiser, pode me ajudar na cozinha. Rafael disse que a doutora vem te ver de tarde. Após o café da manhã, broa de milho ainda morna, queijo fresco e um café que era puro aconchego líquido, Gabriela se aventurou pelo jardim. Rafael ergueu os olhos quando a viu se aproximar, e ela notou como seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Dormiu bem? Melhor do que durmo há meses, admitiu ela. O jardim é lindo. Era projeto da Ana Beatriz, disse ele, tocando delicadamente uma rosa branca. Ela dizia que as plantas eram como pessoas, precisavam de amor, paciência e do ambiente certo para florescer. Gabriela observou as mãos dele acariciando as pétalas. Eram mãos de trabalhador, mas tocavam as flores com a delicadeza de quem segura algo precioso. Posso ajudar? Claro. Mas primeiro, deixe-me te mostrar uma coisa. Rafael a conduziu por um caminho de pedras até uma parte mais reservada do jardim, onde um ipê amarelo majestoso se erguia sobre um pequeno banco de madeira. Ao redor da árvore, canteiros organizados abrigavam ervas aromáticas e plantas medicinais. Este é meu lugar favorito, disse ele. Venho aqui quando preciso pensar ou quando sinto saudade dela. Gabriela sentou-se no banco, sentindo a brisa balançar as folhas sobre sua cabeça. Havia uma paz profunda naquele lugar, como se fosse sagrado. Rafael, começou ela hesitante, eu preciso te contar sobre ontem à noite, sobre por que fugi. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Apenas se quiser. E apenas se isso te ajudar. Gabriela respirou fundo e pela primeira vez contou a alguém sobre os últimos meses de horror. Sobre os olhares, os comentários, as tentativas cada vez mais ousadas de Carlos. Sobre a noite anterior, quando ele havia tentado forçá-la e ela conseguira escapar por pouco. Rafael escutou em silêncio, mas ela podia ver a tensão crescendo em seus ombros, os punhos se fechando involuntariamente. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Gabriela, disse finalmente, a voz controlada mas carregada de emoção. Você é muito corajosa. E eu prometo uma coisa. Enquanto estiver sob meu teto, nada nem ninguém vai te machucar. Você tem minha palavra. Ela olhou nos olhos dele
e viu uma determinação que a aqueceu por dentro. Pela primeira vez em sua vida, sentia que alguém verdadeiramente se importava com sua segurança. Mas no horizonte, sem que soubessem, uma tempestade se aproximava. Carlos havia notado o desaparecimento dela, e homens como ele não costumavam deixar suas propriedades escaparem facilmente. A doutora Mariana Santos chegou à fazenda no meio da tarde, uma mulher de 45 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos que inspiravam confiança imediata. Gabriela se sentiu à vontade instantaneamente com ela, especialmente quando a médica explicou que conduziria o exame com máximo cuidado e respeito. "Fisicamente você está bem", disse a doutora depois do exame, ajustando os óculos enquanto conversava com Gabriela e Rafael na sala principal. Alguns arranhões e hematomas pequenos, compatíveis com sua fuga pela estrada, mas vou receitar algumas vitaminas. Você está um pouco abaixo do peso ideal. "E emocionalmente?", perguntou Rafael. "Isso vai levar tempo", respondeu a médica, dirigindo-se principalmente a Gabriela. "Trauma não é algo que se cura de um dia para o outro. Mas você está em um ambiente seguro agora, e isso faz toda a diferença." Depois que a doutora partiu, Rafael se aproximou de Gabriela, que estava admirando uma estante cheia de livros na sala. "Gosta de ler?" "Adoro, mas há meses não consigo me concentrar em nada." "Pode pegar qualquer livro que quiser." Ana Beatriz era professora de literatura. Essa biblioteca era o tesouro dela. Gabriela passou os dedos pelas lombadas dos livros, sentindo uma conexão estranha com a mulher que nunca conhecera, mas cuja presença ainda pairava carinhosamente sobre aquela casa. "Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Como você conseguiu seguir em frente depois de perdê-la?" Ele se sentou na poltrona ao lado da lareira apagada, o olhar distante. "No começo, não consegui. Passei 2 anos apenas existindo, não vivendo. Foi Dona Rosa quem me puxou de volta à vida, me lembrando que Ana Beatriz não gostaria de me ver definhar. E agora? Você se sente sozinho?" "Menos do que antes", disse ele, olhando diretamente para ela. "Especialmente nos últimos dias." Havia algo no tom de voz dele que fez o coração de Gabriela acelerar. Mas junto com a excitação veio o medo. Como poderia distinguir entre gratidão e sentimentos genuínos? Como saber se não estava apenas se apegando à primeira pessoa que a tratava com bondade? Nas semanas que se seguiram, uma rotina reconfortante se estabeleceu. Gabriela ajudava a Dona Rosa na cozinha pela manhã, aprendendo receitas que nunca havia imaginado serem tão deliciosas. À tarde, trabalhava no jardim com Rafael, descobrindo que tinha uma afinidade natural com as plantas. "Você tem mãos de jardineira", observou ele um dia, vendo como ela cuidadosamente transplantava mudas de manjericão. "As plantas respondem ao seu toque." "Nunca tive a chance de descobrir isso antes", disse ela, limpando a terra das mãos em seu avental. "Sempre tive que trabalhar fora para ajudar em casa." "E o que gostaria de fazer? Se pudesse escolher qualquer coisa?" Gabriela parou para pensar. Há tanto tempo não se permitia sonhar que a pergunta a pegou desprevenida. "Acho que gostaria de estudar. Talvez agricultura ou até mesmo medicina. Sempre quis ajudar pessoas." "Nunca é tarde para começar", disse Rafael. "Temos uma universidade federal em São João del Rei. Se for isso que você quiser, podemos ver como inscrever você para o próximo vestibular." A ideia de voltar a estudar, de ter um futuro além da simples sobrevivência, encheu Gabriela de uma emoção que há muito não sentia: esperança. Mas foi naquela noite, quando ela estava regando as plantas depois do jantar, que percebeu Rafael a observando da varanda. Havia algo diferente em seu olhar. Não a proteção paterna dos primeiros dias, mas algo mais profundo, mais complexo. E pela primeira vez desde que chegara ali, Gabriela se perguntou se estava pronta para explorar sentimentos que não fossem apenas gratidão e segurança. A resposta viria mais cedo do que esperava. Era uma noite de lua cheia quando Rafael encontrou Gabriela, sentada sob o ipê amarelo, um livro de poesias no colo. 3 semanas haviam se passado desde sua chegada, e ela já não parecia a jovem assustada que ele encontrara na estrada. Seus olhos verdes haviam recuperado o brilho, sua pele ganhara cor saudável com os dias ao sol no jardim, e seu sorriso,
Seu sorriso tinha o poder de iluminar até os cantos mais escuros de sua alma enlutada. Boa leitura? Perguntou ele, aproximando-se com 2 xícaras de chá de hortelã. Cecília Meireles, respondeu ela, aceitando a xícara com gratidão. Nunca havia lido poesia antes. É intensa. Ana Beatriz costumava ler para mim nas noites de insônia, especialmente quando estava fazendo quimioterapia. Gabriela notou a mudança sutil em sua voz quando falava da esposa. Não era mais a dor aguda dos primeiros dias, mas uma saudade doce, como quem guarda memórias preciosas. Você ainda ama muito, disse ela suavemente. Sempre vou amar, mas aprendi que o coração humano tem uma capacidade infinita de amar. Ana Beatriz me ensinou isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo os grilos e o vento nas folhas. A lua derramava uma luz prateada sobre o jardim, transformando-o em algo mágico, quase etéreo. Gabriela, disse Rafael de repente, a voz mais séria, preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. Seria a hora de ele dizer que ela já havia se recuperado o suficiente e precisava seguir seu caminho. Estes últimos dias têm sido diferentes para mim, continuou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Há muito tempo não sentia minha casa tão viva, tão cheia de vida. E isso é por sua causa. Rafael, deixe-me terminar, por favor. Ele se virou para encará-la completamente. Eu sei que você passou por coisas terríveis. Sei que sua experiência com homens foi traumática. E sei que pode estar confundindo gratidão com outros sentimentos. Por isso, quero deixar uma coisa muito clara. Gabriela prendeu a respiração. Eu nunca, jamais, vou pressionar você a nada. Nunca vou tocar você sem sua permissão explícita. Nunca vou fazer você se sentir obrigada a retribuir minha ajuda de qualquer forma que não seja genuína. Sua voz ficou mais intensa. Porque o que sinto por você está nascendo do mais puro lugar do meu coração. E sentimentos verdadeiros não exigem, não tomam, não forçam. Eles apenas oferecem. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Gabriela, mas não eram lágrimas de tristeza. Era alívio, gratidão e algo mais. Algo que ela estava começando a reconhecer como amor. O que você sente por mim? Perguntou ela, a voz apenas um sussurro. Estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente. Pela mulher corajosa que você é, pela delicadeza com que trata as plantas, pela força que vejo crescer em seus olhos a cada dia, pelo modo como você faz Dona Rosa sorrir quando pensa que ninguém está vendo, pela esperança que trouxe de volta para esta casa. Gabriela fechou os olhos, sentindo as palavras dele penetrarem em lugares de sua alma que havia acreditado estarem mortos para sempre. Eu não sei se sei como amar alguém da forma certa, confessou ela. Não existe forma certa, disse Rafael, estendendo a mão, mas não a tocando. Existe apenas a forma verdadeira, e você vai saber quando estiver pronta. Gabriela olhou para a mão estendida dele, então para seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, uma escolha íntima era verdadeiramente sua. Ninguém estava forçando, ninguém estava ameaçando, ninguém estava manipulando. Era ela quem decidia. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou a dele. O toque foi elétrico, mas não assustador. Era quente, seguro, cheio de promessas não ditas. Eu também estou me apaixonando por você, sussurrou ela. E sob a luz da lua cheia, no jardim que Ana Beatriz havia sonhado e Rafael havia cultivado, 2 corações feridos encontraram o início da cura um no outro. Mas a felicidade perfeita ainda estava por ser testada. 2 dias depois da confissão no jardim, Gabriela acordou com uma determinação que a surpreendeu. Havia passado a noite anterior pensando nas palavras de Rafael, no modo como ele a olhava com respeito e desejo controlado, nunca pressão ou exigência. Pela primeira vez na vida, ela queria escolher. Queria descobrir como seria ser tocada por mãos que ofereciam amor em vez de tomarem por força. Encontrou Rafael na horta depois do almoço, colhendo tomates para a salada do jantar. O sol da tarde desenhava sombras douradas em seus ombros, e ela se pegou observando a graciosidade de seus movimentos, a paciência com que selecionava cada fruto maduro. Rafael? Ele se virou,
sorrindo ao vê-la. Mas o sorriso se transformou em preocupação quando notou a intensidade em seus olhos. Está tudo bem? Quero te mostrar uma coisa, disse ela, estendendo a mão. Confuso, mas confiante, ele limpou as mãos no avental e a seguiu de volta à casa. Dona Rosa havia ido à cidade fazer compras, então estavam sozinhos. Gabriela o conduziu escada acima até a porta do quarto amarelo. Gabriela, disse ele suavemente, compreendendo. Você tem certeza? Tenho, respondeu ela, a voz firme apesar do nervosismo. Mas preciso que você saiba. Eu nunca, quer dizer, não da forma certa, nunca com amor. O coração de Rafael se partiu e se encheu de ternura simultaneamente. Ele levou as mãos ao rosto dela, tocando-a como se fosse feita de cristal. Então vamos descobrir juntos como é quando é feito com amor, sussurrou ele. O que aconteceu naquela tarde dourada foi uma revelação para Gabriela. Rafael a tocou como se ela fosse sagrada, sussurrando palavras doces em seu ouvido, perguntando constantemente se estava bem, se queria continuar. Cada beijo era uma pergunta silenciosa, cada carícia, uma promessa de cuidado. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, Gabriela entendeu pela primeira vez a diferença entre ter o corpo tomado por força e oferecê-lo por amor. Cada toque de Rafael era adoração, cada movimento era respeito, cada sussurro era devoção. Depois, deitados entrelaçados enquanto o sol se punha pela janela, Gabriela chorou lágrimas de libertação. Foi lindo, sussurrou ela contra o peito dele. Eu não sabia que podia ser assim. É assim que sempre deveria ser, respondeu Rafael beijando seus cabelos, baseado em escolha, em desejo mútuo, em amor. Eu te amo, disse ela, as palavras saindo naturalmente, sem medo. Eu também te amo, mais do que imaginei ser possível amar novamente. Naquela noite, pela primeira vez, Gabriela dormiu nos braços de um homem sem ter pesadelos. Sonhou com jardins eternos, com casas cheias de filhos rindo, com um futuro que parecia possível pela primeira vez. Mas 3 dias depois, quando estava estendendo roupas no varal, viu uma figura familiar se aproximando pelo portão da fazenda. Seu sangue gelou nas veias. Carlos havia encontrado seu esconderijo, e a expressão em seu rosto prometia que a batalha apenas começara. Carlos Mendes estava diferente do homem que Gabriela deixara para trás. 3 semanas de busca obsessiva haviam transformado sua aparência. Cabelos desarrumados, barba por fazer, olhos vermelhos de álcool e falta de sono. Mas a raiva que emanava dele era a mesma, amplificada pela humilhação de ter sido desafiado por uma mera menina. Gabriela, gritou ele batendo no portão da fazenda. Sei que está aí. Pare com essa bobagem e venha para casa. Gabriela deixou cair as roupas que estava estendendo e correu para dentro da casa, o coração martelando no peito. Rafael estava em reunião com alguns funcionários no escritório, mas o som dos gritos o trouxe imediatamente para a varanda. Quem é você? Perguntou Rafael, descendo os degraus com calma aparente, mas Gabriela notou a tensão em seus ombros, a postura alerta de quem estava pronto para proteger. Eu sou o padrasto dela, rosnou Carlos apontando para a casa. E vim buscar o que é meu. Gabriela, pare de se esconder atrás desse homem e venha cá. Ela não vai a lugar algum, disse Rafael, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. E certamente não com alguém que a ameaça. Carlos deu uma risada amarga e cruel. Ameaço? Ela é menor de idade e está sob minha tutela. Você é que está cometendo crime, mantendo ela aqui. Ela tem 22 anos, replicou Rafael. É adulta e pode tomar suas próprias decisões. Foi então que Gabriela apareceu na varanda, pálida, mas determinada. A presença de Rafael ao seu lado lhe dava força que nunca soubera ter. Eu não vou voltar, Carlos, disse ela, a voz tremendo levemente, mas firme. Nunca mais. A expressão de Carlos se transformou em algo animalesco. Sua vadia. Depois de tudo que fiz por você, depois que te criei como filha, você me deve respeito. Respeito? Gabriela desceu um degrau, a raiva superando o medo. Você chama de respeito tentar me forçar. Você chama de respeito me assediar, me perseguir, me ameaçar. Eu nunca... Começou Carlos,
mas sua própria expressão culpada o entregou. Rafael deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre Carlos e Gabriela. Acho melhor você ir embora. Agora. Ou o quê? Carlos riu com desprezo. Você vai me expulsar? Sabe com quem está falando? Eu trabalho na prefeitura há 15 anos. Tenho contatos, tenho influência. Posso tornar sua vida um inferno. E eu, disse Rafael com uma calma gelada que fez Gabriela se arrepiar. Conheço muito bem o delegado Henrique Santos, primo da doutora Mariana, e ele tem muito interesse em casos de assédio sexual e ameaças contra mulheres. A confiança de Carlos vacilou por um momento. Além disso, continuou Rafael tirando o celular do bolso, esta conversa toda está sendo gravada. Cada ameaça, cada insulto, cada palavra. Carlos empalideceu, percebendo que havia caído em uma armadilha. Isso não acabou, resmungou ele, começando a recuar. Ela vai voltar, vocês vão ver. Se você aparecer aqui novamente, disse Rafael, a voz cortante como lâmina, ou se chegar perto dela de qualquer forma, eu garanto que você vai conhecer as consequências legais de suas ações. E não vou ser tão cavalheiro da próxima vez. Carlos cuspiu no chão e saiu marchando, mas não antes de lançar um último olhar de ódio para Gabriela. Isso não terminou, gritou ele, antes de desaparecer pela estrada. Rafael imediatamente subiu à varanda e envolveu Gabriela em seus braços. Ela estava tremendo violentamente, o choque do confronto finalmente atingindo-a. Ele vai voltar, sussurrou ela. Não vai desistir assim fácil. Então estaremos prontos, disse Rafael com determinação. Amanhã vamos à delegacia fazer um boletim de ocorrência. Vamos documentar tudo, e eu vou contratar segurança para a fazenda se for necessário. Por que você faz tudo isso por mim? Rafael afastou-se o suficiente para olhar em seus olhos. Porque você é parte da minha família agora, e ninguém mexe com minha família. Naquela noite, Rafael ficou acordado planejando. Homens como Carlos não desistiam facilmente, mas ele havia subestimado uma coisa. Rafael Santos não era apenas um fazendeiro pacífico, era um homem que havia perdido demais na vida para permitir que alguém tirasse o que amava novamente. A guerra estava declarada. E ele pretendia vencer. A delegacia de São João del Rei era um prédio antigo de tijolos aparentes, mas o delegado Henrique Santos trouxe modernidade e eficiência ao atendimento. Primo da doutora Mariana e amigo próximo de Rafael, ele ouviu o relato de Gabriela com atenção profissional e crescente indignação. Esse tipo de comportamento é criminoso, disse ele depois que Gabriela terminou de contar sua história, incluindo o confronto do dia anterior. Assédio sexual, ameaças, invasão de propriedade privada. Temos material suficiente para uma medida protetiva bem sólida. Quanto tempo demora? Perguntou Rafael, segurando a mão de Gabriela. Com a gravação que vocês têm e o depoimento detalhado dela, posso ter a medida protetiva assinada até amanhã. Carlos Mendes não poderá se aproximar a menos de 500 metros de Gabriela ou da sua propriedade. Saindo da delegacia, Gabriela se sentiu mais leve do que em semanas. Pela primeira vez desde que fugira, sentia que havia pessoas lutando ao seu lado, que não estava sozinha contra o mundo. Quer almoçar na cidade? Perguntou Rafael. Conheço um restaurante que serve o melhor feijão tropeiro da região. Durante o almoço, Gabriela notou como Rafael era respeitado na cidade. Várias pessoas pararam para cumprimentá-lo, e todos a trataram com cortesia gentil, quando ele a apresentou simplesmente como Gabriela que está morando na fazenda. Você é conhecido aqui, observou ela. Minha família tem fazenda na região há 3 gerações, explicou ele. E eu faço parte do conselho da igreja. Ajudo a organizar a festa junina, essas coisas. São João del Rei é uma cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E o que as pessoas vão pensar sobre nós? Rafael pousou o garfo e a olhou seriamente. Gabriela, eu tenho 42 anos. Já passei da idade de me importar com fofocas. O que importa é como nós nos sentimos um com o outro. Naquela tarde de volta à fazenda, Rafael a levou para conhecer uma parte da propriedade que ela ainda não havia visto. Uma pequena casa de pedra no meio de um bosque de eucaliptos. Era a casa dos meus avós, explicou ele, abrindo a porta de madeira pesada. Ana Beatriz e eu sonhávamos em reformá-la, transformá-la em uma casa de hóspedes ou talvez um ateliê para ela.
O interior era rústico, mas aconchegante, com vigas de madeira no teto e uma lareira de pedras. Havia poeira e móveis cobertos, mas Gabriela conseguia ver o potencial do lugar. "É lindo", disse ela, passando a mão pela mesa de madeira sólida. "Parece um lugar onde alguém poderia ser muito feliz." "Estava pensando", disse Rafael hesitante. "Se você quiser, poderíamos reformá-la para você. Um espaço que fosse verdadeiramente seu." Gabriela se virou para ele surpresa. "Por quê?" "Porque sei que você está grata por estar na casa principal, mas também sei que deve ser estranho viver no meio das memórias de Ana Beatriz. Pensei que talvez você quisesse um lugar que fosse apenas seu, onde pudesse criar suas próprias memórias." A consideração dele a tocou profundamente. Rafael havia pensado em coisas que ela nem mesmo havia admitido para si mesma. Sim, às vezes se sentia como uma intrusa na casa que Ana Beatriz havia decorado com tanto amor. "E onde você viveria?" perguntou ela. Rafael sorriu, um sorriso tímido que ela raramente via. "Bem, eu esperava que você me deixasse visitá-la de vez em quando. Talvez até ficar para o jantar." Gabriela riu, a primeira risada verdadeiramente despreocupada que dera em meses. "Acho que isso pode ser arranjado." Eles passaram o resto da tarde planejando a reforma, sonhando com como seria transformar aquele espaço em um verdadeiro lar. Foi quando Rafael puxou-a para perto da janela que dava para o vale. "Gabriela, quero te dizer uma coisa importante." "O quê?" "Independente do que acontecer com Carlos, independente de qualquer coisa, eu quero que você saiba que tem um lar aqui pelo tempo que quiser. Não por caridade, não por pena, mas porque não consigo imaginar mais este lugar sem você." Ela se aproximou dele, colocando as mãos em seu peito. "E se eu disser que também não consigo me imaginar em nenhum outro lugar?" "Então eu diria que somos duas pessoas muito sortudas de ter encontrado uma a outra." Eles se beijaram ali na casa vazia que em breve seria deles, enquanto o sol se punha sobre o vale. E pela primeira vez em sua vida, Gabriela sentiu que verdadeiramente pertencia a algum lugar. Mas sua felicidade seria testada de uma forma que nenhum dos dois esperava. 3 meses haviam se passado desde o confronto com Carlos. A medida protetiva havia sido cumprida rigorosamente. Ele não havia aparecido nem mesmo nos arredores da fazenda. Gabriela havia começado um curso preparatório para o vestibular via internet. Rafael havia iniciado a reforma da casa de pedra, e uma rotina feliz se estabelecera entre eles. Foi durante uma manhã ensolarada de setembro, enquanto cuidava dos canteiros de ervas, que Gabriela sentiu a primeira onda de náusea. Achou que fosse algo que havia comido, mas quando a sensação se repetiu pelos próximos 3 dias, sempre na mesma hora, uma possibilidade começou a se formar em sua mente. "Dona Rosa", disse ela hesitante, encontrando a governanta na cozinha. "A senhora pode me fazer um favor?" "Claro, filha." "O que precisa?" "Pode comprar um teste de gravidez para mim? Na cidade?" Dona Rosa parou de mexer a panela e se virou para ela, os olhos brilhando de compreensão e alegria. "Ai, meu Deus do céu! Você acha que... Não sei. Talvez. Provavelmente." Dona Rosa largou a colher e envolveu Gabriela em um abraço apertado. Que bênção seria essa? Uma criança nesta casa. 2 horas depois, Gabriela estava trancada no banheiro do quarto amarelo, olhando para as 2 linhas rosa no teste. Grávida. Ela estava grávida de Rafael. A primeira emoção foi puro pânico. Como poderia criar uma criança? Ela mal havia começado a reconstruir sua própria vida. E Rafael? Como reagiria? Quereria uma família tão cedo no relacionamento deles? Mas quando o pânico inicial passou, uma onda de algo completamente inesperado a invadiu. Alegria pura. Havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida criada por amor, por escolha, por felicidade. Não por força ou violência, mas por amor verdadeiro. Ela desceu as escadas em transe, encontrando Rafael na sala, examinando plantas de reforma da casinha. "Rafael!" Ele ergueu os olhos e imediatamente notou algo diferente em sua expressão. "O que aconteceu? Está pálida." Gabriela se aproximou devagar, o teste escondido atrás das costas. "Lembra quando você disse que este lugar estava vazio demais,
Que precisava de mais vida? Lembro, disse ele lentamente, começando a entender. Ela trouxe as mãos para a frente, mostrando o teste. Que tal se trouxéssemos um pouco mais de vida para cá? Rafael olhou para o teste, depois para ela, depois para o teste novamente. Por um momento que pareceu eterno, ele não disse nada. Gabriela sentiu o coração afundar. Você está feliz? Perguntou ela com voz pequena. Feliz? Rafael levantou-se de um salto, pegou-a no colo e a girou pela sala. Gabriela, eu estou radiante. Estou sem palavras. Quando ele a colocou no chão, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas e você? Perguntou ele, segurando seu rosto nas mãos. Como se sente? Com medo, admitiu ela, mas também completa. Pela primeira vez na vida, sinto que tudo faz sentido. Casa nova, família nova, disse Rafael, beijando sua testa. Parece que 2024 vai ser um ano de recomeços completos para nós. Rafael, você acha que vai ser um bom pai? Não sei, disse ele honestamente. Mas sei que vou amar essa criança mais do que a própria vida. E sei que, com você ao meu lado, vamos descobrir juntos. Naquela noite, deitados juntos, eles conversaram sobre o futuro de forma mais concreta do que nunca. Nomes para o bebê, como seria criá-lo na fazenda, como conciliar os estudos de Gabriela com a maternidade. Gabriela, disse Rafael de repente no escuro, quero te fazer uma pergunta importante. Qual? Ele acendeu a luz da mesinha de cabeceira e se levantou da cama. Para surpresa total de Gabriela, ajoelhou-se ao lado da cama e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do pijama. Gabriela Santos, você aceitaria se casar comigo? Ela olhou para o anel. Um solitário simples, mas lindo, e depois para os olhos dele. Isso é por causa do bebê? Não, disse ele firmemente. Isso é porque eu te amo mais do que jamais amei alguém na vida. Porque quero acordar ao seu lado todos os dias pelos próximos 50 anos. Porque quero que meu nome seja o seu nome e que nossa família seja oficial aos olhos de Deus e dos homens. Sim, sussurrou ela. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Gabriela soube que sua vida havia se transformado completamente. De vítima à mulher amada, de fugitiva à noiva, de menina assustada à futura mãe. Mas ainda havia uma tempestade se aproximando, uma que testaria tudo o que haviam construído juntos. Carlos Mendes não era um homem que aceitava derrota facilmente. Durante os 3 meses de silêncio forçado pela medida protetiva, ele havia ruminado sua humilhação, alimentando uma obsessão crescente por recuperar o que considerava ser sua propriedade. Numa noite chuvosa de outubro, ele se encontrou com Valdir, um conhecido da prefeitura com fama duvidosa, num bar esquecido nos arredores da cidade. Preciso da sua ajuda, disse Carlos empurrando um envelope através da mesa molhada de cerveja. Valdir contou o dinheiro rapidamente. Que tipo de ajuda? Informação. Sobre Rafael Santos e a menina que está com ele. Quero saber tudo. Rotina. Quando saem, quando ficam sozinhos. Isso aí está cheirando a encrenca, Carlos. O Rafael tem muitos amigos na cidade. Por isso estou pagando bem. Só quero informação. O que eu faço com ela é problema meu. Valdir bebeu mais um gole de cachaça, considerando. Ouvi falar que eles vão se casar e que ela está esperando um filho dele. Carlos ficou vermelho de raiva. Como assim? É o que estão falando. Casamento vai ser mês que vem no Jardim da Fazenda. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. A informação atingiu Carlos como um soco. Gabriela não apenas havia escapado de seu controle, mas estava construindo uma vida completa com outro homem. Estava sendo feliz, e isso era intolerável. Quero detalhes sobre o casamento. Data, horário, quantas pessoas. Olha, Carlos, eu entendo sua raiva, mas mexer com casamento é... Eu não vou mexer com casamento nenhum, mentiu Carlos. Só quero fazer as pazes, pedir desculpas para ela. É minha filha de criação, afinal. Valdir não acreditou nem por um segundo, mas o dinheiro falava mais alto que a consciência. Enquanto isso, na fazenda, Gabriela estava radiante com os preparativos do casamento. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, numa boutique de Tiradentes.
E Dona Rosa estava empolgada demais fazendo o bolo e organizando as flores. Vai ser a cerimônia mais linda que esta fazenda já viu, dizia ela, arrumando rosas brancas em vasos pela casa. Rafael estava igualmente feliz, mas também preocupado. O silêncio de Carlos durante tanto tempo o incomodava. Conhecia homens como ele. Não desistiam fácil, apenas esperavam a oportunidade certa. Você acha que devemos contratar segurança para o casamento? Perguntou ele para o delegado Henrique durante um encontro casual na cidade. Não seria má ideia. Carlos foi visto rondando os bares da cidade, fazendo perguntas sobre vocês. Oficialmente não posso fazer nada. Ele não violou a medida protetiva, mas meu instinto diz que ele está planejando alguma coisa. Naquela noite, Rafael conversou com Gabriela sobre suas preocupações. Talvez devêssemos adiar o casamento, ou fazê-lo na igreja da cidade com mais pessoas por perto. Não, disse Gabriela firmemente, a mão no ventre já ligeiramente arredondado. Não vou deixar ele estragar o dia mais importante da nossa vida. Já fugi dele uma vez. Não vou fugir do meu próprio casamento. Então, pelo menos deixe-me contratar alguns seguranças, apenas para termos certeza. Está bem, mas promete que não vai deixar isso estragar nossa alegria? Prometo. Mas 3 noites antes do casamento, Valdir entregou a Carlos informações detalhadas sobre a cerimônia. Horário, local exato no jardim, número de convidados, até mesmo o cronograma da festa. Carlos sorriu pela primeira vez em meses. Finalmente, Gabriela pagaria pelo desrespeito. E Rafael Santos aprenderia que ninguém tomava o que era dele sem consequências. O que nenhum dos dois sabia era que Dona Rosa, voltando tarde de uma visita à cidade, havia visto os 2 homens conversando no bar. E, reconhecendo Carlos, decidiu que era hora de tomar suas próprias providências. A batalha final estava sendo preparada por todos os lados. Era 18 de novembro, véspera do casamento, quando Dona Rosa finalmente revelou o que havia visto no bar. Gabriela estava experimentando o vestido pela última vez, quando a governanta entrou no quarto com expressão grave. Filha, preciso te contar uma coisa. Vi Carlos na cidade anteontem. Estava conversando com Valdir Pereira, aquele vagabundo que trabalha na prefeitura. Gabriela sentiu o sangue gelar. Conversando sobre o quê? Não ouvi, mas pela cara dos dois, não era nada bom. E o Valdir estava contando dinheiro. Rafael foi chamado imediatamente, e após uma conferência urgente com o delegado Henrique, uma decisão foi tomada. O casamento aconteceria, mas com segurança reforçada e algumas mudanças de último minuto. Vamos alterar o horário, disse Rafael. Em vez de 3 da tarde, faremos às 10 da manhã, e os seguranças vão chegar esta noite e ficar na propriedade. Mas os convidados... Já está tudo arranjado. Henrique pessoalmente vai ligar para cada um. Naquela noite, Gabriela mal conseguiu dormir, não por nervosismo pré-casamento, mas por uma inquietação que não conseguia explicar. Algo estava errado, ela podia sentir. Às 5 da manhã, foi até a janela e viu algo que fez seu coração disparar. Uma figura escura rondando a cerca dos fundos da propriedade. Carlos. Ela acordou Rafael imediatamente. Ele está aqui. Eu vi. Rafael se vestiu rapidamente e acordou os seguranças que dormiam na sala. Em 5 minutos, 3 homens estavam vasculhando a propriedade com lanternas. Encontraram Carlos agachado atrás do galpão de ferramentas, com uma galão de gasolina ao lado. O que pensa que está fazendo? Perguntou Rafael, a voz controlada, mas perigosa. Devolvendo o favor, rosnou Carlos. Você roubou minha família, vou roubar a sua. Sua casa bonita, seu jardim perfeito. Tudo virando cinzas. Você está violando a medida protetiva e tentando cometer incêndio criminoso. Prove, disse Carlos com um sorriso cruel. Não fiz nada ainda. Apenas vim ver o casamento da minha enteada querida. Foi quando Gabriela apareceu na varanda, iluminada pela luz da aurora. Mesmo assustada, estava radiante em seu robe branco, a mão protegendo instintivamente o ventre. Olha só, disse Carlos, a voz cheia de veneno. A noivinha grávida. Que tocante. Aposto que o bebê nem é dele, não é, Gabriela? Quantos homens você teve depois que fugiu de casa? Cale a boca,
disse Rafael, dando um passo à frente. A verdade incomoda. Você acha que conhece ela, mas eu que a criei. Sei que tipo de menina ela é. Sempre foi meio oferecida, sempre provocando. Mentira! Gritou Gabriela, descendo os degraus. Você mente. Eu nunca... Você que sempre me perseguia, que tentava me tocar, que fazia comentários nojentos. Sua mentirosa. Eu só tentei te ensinar a ser uma mulher direita. Direita? A voz de Gabriela ecoou pela manhã. Tentando me forçar era ser direita. Me ameaçando era me ensinar. Carlos estava perdendo o controle. E todos ali podiam ver. Você me deve respeito. Eu te sustentei por anos. E eu trabalhei para pagar cada centavo que gastou comigo. Trabalhei desde os 15 anos enquanto você bebia e me assediava. Foi então que Carlos cometeu seu erro fatal. Cego de raiva, avançou em direção a Gabriela. Vou te mostrar quem manda. Mas Rafael foi mais rápido. Em um movimento que Gabriela nem viu direito, Carlos estava no chão, Rafael sobre ele, e os seguranças estavam algemando o agressor. Isto acabou, disse Rafael ofegante. Desta vez não vai escapar da cadeia. Carlos foi arrastado pelos seguranças, gritando ameaças e obscenidades. O delegado Henrique, que havia chegado com a viatura, balançou a cabeça. Invasão de propriedade, violação de medida protetiva, tentativa de incêndio, ameaças criminais. Ele não vai sair da cadeia tão cedo. Gabriela desabou nos braços de Rafael, finalmente permitindo-se chorar todos os medos acumulados. Acabou, sussurrou Rafael. Acabou para sempre. Ele tinha razão sobre uma coisa, disse ela através das lágrimas. O quê? Eu devo muito a alguém, mas não a ele. Ela olhou nos olhos de Rafael. Eu devo minha liberdade, minha felicidade, minha vida toda a você. Não me deve nada. Você conquistou sua liberdade. Eu apenas tive a sorte de estar no caminho quando você decidiu ser livre. O sol estava nascendo completamente agora, pintando o céu de dourado e rosa. Em algumas horas eles estariam casados. E, finalmente, verdadeiramente livres. Às 10 horas da manhã de 19 de novembro, o jardim da fazenda estava transformado num cenário de conto de fadas. Dona Rosa havia superado a si mesma. Arranjos de rosas brancas e amarelas enfeitavam cada canteiro. O ipê amarelo estava em flor plena, como se a natureza tivesse conspirado para a ocasião, e um altar simples, mas elegante, havia sido montado sob a árvore onde Rafael e Gabriela haviam se declarado pela primeira vez. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Família escolhida, não de sangue. O padre João, que conhecia Rafael desde criança, esperava com um sorriso caloroso. A doutora. Mariana estava lá com seu marido, o delegado Henrique veio com a esposa e alguns vizinhos queridos completavam o grupo íntimo. Gabriela se arrumava no quarto amarelo, que logo deixaria para sempre. O vestido era simples, mas perfeito. Crepe branco que acentuava suavemente a curva de sua barriga de 4 meses. Manga 3/4 delicada e uma cauda sutil que tocava apenas o chão. No pescoço, um colar de pérolas que havia sido de Ana Beatriz, presente de Rafael na noite anterior. Ela ficaria feliz em ver você usando, havia dito ele, fechando o fecho com cuidado. Ana sempre acreditou que o amor verdadeiro se multiplica, nunca se divide. Dona Rosa entrou no quarto para os últimos ajustes, os olhos brilhando de lágrimas de alegria. Nunca vi uma noiva mais linda, disse ela, ajeitando o véu simples de tule. E nunca vi Rafael tão feliz quanto nos últimos meses. Estou nervosa, confessou Gabriela. Não pelo casamento, mas... É estranho ser tão feliz. Tenho medo de acordar e descobrir que foi só um sonho. Filha, disse Dona Rosa, segurando suas mãos, depois de tudo que você passou, merece cada segundo desta felicidade. E mais, merece acreditar que vai durar para sempre. Lá embaixo, Rafael aguardava junto ao altar, lindo em seu terno azul marinho. Estava visivelmente nervoso, ajeitando a gravata repetidamente, mas seus olhos brilhavam de felicidade pura. Quando a música começou, violão e violino tocados por músicos locais, e Gabriela apareceu no topo da escada da varanda, um silêncio reverente tomou conta do jardim. Ela estava absolutamente radiante, caminhando sozinha pelo corredor improvisado entre os canteiros de flores, levando um buquê simples de rosas do próprio jardim.
Rafael a observou se aproximar e sentiu o coração transbordar. Era ela, a mulher que havia trazido luz de volta à sua vida, que havia transformado sua casa solitária num lar cheio de amor, que carregava seu filho no ventre e seus sonhos no coração. Quando ela chegou ao altar, ele estendeu a mão e sussurrou: "Você está linda." "Você também", respondeu ela, sorrindo através das lágrimas de felicidade. O padre João começou a cerimônia com palavras sobre o amor verdadeiro, sobre como alguns encontros são obra do destino, sobre como o amor pode curar as feridas mais profundas. Mas foi quando chegou a hora dos votos pessoais que o jardim inteiro se emocionou. "Gabriela", disse Rafael, a voz embargada, "quando te encontrei naquela estrada, eu pensava que estava salvando você. Mas descobri que você é quem me salvou. Você trouxe luz para minha escuridão, risadas para meu silêncio, esperança para meu coração enlutado. Prometo te amar e proteger todos os dias da minha vida, respeitar suas escolhas, honrar seus sonhos e criar com você um lar onde nossos filhos cresçam sabendo que são amados incondicionalmente." Gabriela respirou fundo antes de responder. "Rafael, você me ensinou que o amor verdadeiro não toma, mas oferece. Não controla, mas liberta. Não machuca, mas cura. Com você, descobri quem eu realmente sou e me tornei a mulher que sempre sonhei ser. Prometo te amar com toda a intensidade do meu coração, ser sua companheira em todas as estações da vida e construir com você uma família baseada no respeito, na confiança e no amor incondicional." Quando trocaram as alianças, douradas e simples, gravadas apenas com suas iniciais e a data, e o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunha de todo o amor, toda a cura, toda a esperança que haviam construído juntos. Os convidados explodiram em aplausos e gritos de alegria. Dona Rosa chorava abertamente, a doutora Mariana estava emocionada, e até o delegado Henrique disfarçava uma lágrima. Durante a festa simples, mas alegre que se seguiu, almoço no jardim com comida caseira de Dona Rosa e música ao vivo, Rafael e Gabriela não se desgrudaram. Dançaram sua primeira dança como marido e mulher na mesma sombra do ipê onde haviam se declarado meses antes. "Senhora Santos", disse Rafael girando-a suavemente. "Gosto do som disso", respondeu ela rindo. Quando a tarde começou a cair e os convidados começaram a partir, os recém-casados se sentaram no banco sob o ipê, observando o pôr-do-sol pintar o céu de dourado. "Para onde vamos na lua de mel?", perguntou Gabriela brincando. "Pensei em ficarmos bem aqui", disse Rafael. "Na nossa casinha nova, no nosso jardim, no nosso paraíso particular." "Perfeito", disse ela, aninhando-se contra seu peito. "Não preciso de mais nada além disso." E ali, sob a árvore que havia testemunhado tantos momentos importantes de suas vidas, os dois entenderam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia nascido da dor, mas florescido na alegria, que havia começado com medo, mas crescido em confiança total. O futuro os aguardava, cheio de promessas e possibilidades infinitas. 2 anos depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Gabriela acordou com pequenos dedos puxando seus cabelos. Miguel, com 1 ano e meio, havia escalado a cama matrimonial da casinha de pedra e estava determinado a acordar a mamãe com sua energia inesgotável. "Bom dia, meu amor", disse ela, pegando o filho nos braços e cobrindo-o de beijos. Miguel riu com a gargalhada cristalina que era música para seus ouvidos. A casinha havia sido transformada num verdadeiro lar. As paredes de pedra agora abrigavam quadros de família, a lareira sempre acesa criava um ambiente aconchegante, e o jardim ao redor havia sido expandido para incluir um parquinho onde Miguel brincava todas as tardes. Rafael apareceu na porta do quarto, já vestido para o trabalho na fazenda, mas parou para admirar a cena. Sua esposa e filho brincando na cama, a luz dourada da manhã criando uma auréola ao redor deles. "Como é possível vocês ficarem mais lindos a cada dia?", perguntou ele, aproximando-se para dar bom dia aos 2 amores de sua vida. "Papai!", gritou Miguel, estendendo os bracinhos. Rafael o pegou no ar, jogando-o para cima, enquanto o menino gargalhava de prazer.
O contraste não poderia ser maior com a infância que Gabriela havia tido. Miguel crescia sabendo-se amado, protegido, desejado. A doutora Mariana vem hoje para a consulta do Miguel, lembrou Gabriela, levantando-se e ajeitando o camisão. Aos 24 anos, ela havia florescido completamente, confiante, feliz, realizada em todos os aspectos da vida. E você, como está se sentindo? Perguntou Rafael, passando o braço livre ao redor da cintura dela. Gabriela sorriu, levando a mão ao ventre ainda discreto. Bem, um pouco enjoada de manhã, mas nada como da primeira vez. Sim, em março eles haviam descoberto que Miguel ganharia um irmãozinho ou irmãzinha. A notícia havia sido recebida com alegria tranquila. Diferente da surpresa intensa da primeira gravidez, agora eles se sentiam preparados e ansiosos por expandir ainda mais sua família. Depois do café da manhã, enquanto Rafael trabalhava na fazenda e Miguel cochilava, Gabriela se permitiu alguns minutos de reflexão em seu lugar favorito, o jardim de ervas que ela própria havia criado ao lado da casinha. 3 anos. 3 anos desde que fugira desesperada pela estrada escura. Às vezes parecia uma vida inteira, outras como se tivesse sido ontem. Mas a mulher que agora cuidava de suas plantas com mãos seguras e coração em paz, pouco lembrava a jovem assustada que Rafael encontrara naquela noite. Ela havia voltado a estudar, cursava pedagogia na Universidade de São João del Rei, conciliando as aulas online com o cuidado de Miguel. Seu sonho era abrir uma escolinha na fazenda, um lugar onde crianças pudessem aprender em contato com a natureza, crescer sabendo que eram amadas e valiosas. Carlos havia sido condenado a 3 anos de prisão por múltiplos crimes. O julgamento havia sido difícil. Gabriela teve que reviver momentos dolorosos, mas também havia sido libertador. Ver aquele homem que a aterrorizara sendo levado algemado para a cadeia havia fechado definitivamente aquele capítulo de sua vida. "Penny for your thoughts", disse Rafael, usando a expressão em inglês que havia aprendido com Ana Beatriz e que sempre arrancava sorrisos de Gabriela. "Estava pensando em como a vida pode mudar completamente", disse ela, aceitando o abraço por trás. "Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse passado por aquela estrada naquela noite." "Mas passei", disse ele, beijando sua cabeça. "E acredito que não foi coincidência. Ana sempre dizia que o amor encontra um jeito de se manifestar no mundo. Você acha que ela aprovaria em nossa vida?" "Acho que ela está feliz demais para caber num corpo só", respondeu Rafael. "Lembra que ela sempre sonhou em encher esta casa de crianças?" Como se tivesse ouvido a conversa, Miguel apareceu na porta da casinha, ainda sonolento do cochilo, segurando seu ursinho de pelúcia. "Mamãe! Papai!" Eles se abaixaram juntos para recebê-lo, e Gabriela sentiu o coração transbordar de gratidão. Não apenas pelo amor que encontrara em Rafael, mas pela família que haviam construído, pelo lar que haviam criado, pela paz que finalmente conhecera. "Sabe o que quero para o jantar?" disse ela de repente. "O quê?" "Aquela sopa de mandioquinha que a Dona Rosa fez na minha primeira noite aqui." Rafael riu. "Vou pedir para ela fazer, e vou convidar ela para jantar conosco. Última vez que olhei, nossa mesa tinha lugar para a família." Naquela noite, sentados ao redor da mesa da casinha, Rafael, Gabriela, Miguel no cadeirão e Dona Rosa como a avó do coração que se tornara, Gabriela ergueu o copo de suco de laranja em um brinde. "A nossa família", disse ela, "que nasceu da dor, mas cresceu no amor, que prova todos os dias que sempre vale a pena acreditar em recomeços." "A nossa família", repetiram os outros. E quando Miguel bateu palminhas e gritou, "Família", com sua voz de bebê, todos riram até as lágrimas. Mais tarde, depois que Dona Rosa voltou para a casa principal e Miguel foi colocado no berço, Rafael e Gabriela se sentaram na varanda da casinha, observando as estrelas. "Algum arrependimento?" perguntou ele como fazia às vezes. "Nenhum", respondeu ela sem hesitar. "Nem mesmo das partes ruins, porque sem elas eu não saberia valorizar o que temos agora." "E o que temos agora?" "Tudo", disse ela simplesmente. "Absolutamente tudo." Rafael a puxou para mais perto e eles ficaram ali em silêncio confortável, ouvindo os grilos e sentindo a brisa noturna. 2 corações que haviam encontrado um no outro.
a cura que procuravam. Duas almas que haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar completamente uma vida. E sob as mesmas estrelas que haviam testemunhado sua fuga desesperada anos antes, Gabriela finalmente entendeu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não apenas um lugar seguro, mas seu verdadeiro lar. Um lar construído no amor, temperado pela paciência, fortalecido pela confiança e abençoado pela certeza de que alguns finais felizes são reais. O amor verdadeiro não toma, oferece. Não controla, liberta. Não machuca, cura. E quando encontramos alguém que nos ama verdadeiramente, descobrimos que somos capazes de amar a nós mesmos da mesma forma.